Deuteronômio significa segunda lei, e revela os sermões de Moisés na planície de Moabe. Quer saber como termina o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia? Fica aqui até o final que vou te contar. O chamado Código Deuteronômico é a parte mais antiga do livro. Ele consiste de uma série de mandamentos aos israelitas, sobre como eles deveriam se comportar em Canaã, a terra prometida por Deus, ao povo de Israel. O livro está dividido em 3 sermões proferidos aos israelitas por Moisés na planície de Moabe, pouco antes da entrada na terra prometida. O primeiro sermão recapitula os 40 anos vagando pelo deserto, e que acabaram naquele momento com as advertências dadas por Moisés, para que se observasse a lei, que mais tarde ficou conhecida como a Lei de Moisés. O segundo sermão relembra aos israelitas da necessidade de obedecer às leis que Deus lhes entregou no Monte Sinai, da qual depende a posse da terra que irão conquistar. O terceiro sermão oferece o consolo de que mesmo que Israel se mostre infiel, e por isso perca a terra, com o arrependimento tudo poderá ser restaurado. Assim falou Moisés a Israel, expondo toda a lei que Deus lhe dissera para comunicar ao povo. Foi há 40 anos no Monte Horebe, que o Senhor nosso Deus nos disse: ficaram aqui bastante tempo. Agora vão e ocupem as montanhas dos amorreus, o vale de Arabá, os montes, o Negueve e toda a planície costeira de Canaã e do Líbano, toda a área que vai do Mediterrâneo até ao grande rio Eufrates. Dou-vos todo este território, possuam-no, pois trata-se da terra que o Senhor prometeu aos vossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e a todos os seus descendentes. Moisés também lembrou ao povo, que eles expressaram medo e dúvida em relação à conquista da terra, e por isso, Deus puniu toda aquela geração, obrigando-os a vagar no deserto durante 40 anos, até que todos os adultos rebeldes morressem. A única exceção foi Calebe e Josué, pois os dois demonstraram fé e confiança em Deus. No sermão, Moisés lembra ao povo que Deus cumpriu suas promessas de conduzir Israel através de suas jornadas no deserto. Apesar das dificuldades enfrentadas, a população cresceu, e Deus cumpriu sua promessa de tornar Israel uma grande nação. Ele mencionou que os Edomitas, descendentes de Esaú, e os Moabitas, descendentes de Ló, deveriam ser respeitados durante a jornada. Recorda a conquista das terras que pertenciam aos Emins, Refaíns e os amorreus, evidenciando como Deus estava cumprindo suas promessas. Moisés falou das vitórias contra os reis inimigos de Israel, Og de Bazã e sobre Seom, rei de Hesbom. As terras conquistadas nas batalhas contra esses reis foram dadas a tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés como herança. Lembrou com tristeza que por sua desobediência não entraria na terra prometida, mas Deus permitiria que visse a terra antes de morrer. Moisés encorajou Josué a seguir como seu sucessor, e os israelitas a confiarem em Deus. Em seus discursos Moisés sempre lembrava da importância de obedecer às leis e os mandamentos que Deus lhes deu. Lembrou os motivos que Deus os libertou do Egito, e advertiu contra a idolatria e a adoração de outros deuses. Moisés insistiu que o povo deveria ensinar essas leis às gerações futuras, para que eles pudessem desfrutar das bênçãos e da proteção de Deus. Os 10 mandamentos foram lembrados, para Israel nunca esquecer das tábuas da lei entregues no Monte Sinai. E o quanto Deus reprovou a idolatria ao bezerro de ouro. Pois a obediência a Deus traria vida e prosperidade, enquanto a desobediência traria destruição. Também relembrou como Deus falou diretamente ao povo e deu os mandamentos de forma visível e poderosa. Advertiu a importância da adoração exclusiva a Deus e a obediência às suas leis. Pois os 10 mandamentos eram a confirmação da aliança de Deus com Israel.
E para não se esquecerem que o povo de Israel deveria amar e temer a Deus, fixando os mandamentos em seus corações e lares, Moisés lembrou como Deus sustentou todo o povo com maná e água pelo deserto, e portanto advertiu: tomem cuidado com o orgulho e o esquecimento de Deus quando entrarem na terra prometida e começarem a prosperar. Lembrem que é Deus quem dá riquezas e capacidades. Instruiu o povo a não ter rebeliões como as que ocorreram no deserto, quando fizeram o bezerro de ouro e caíram em idolatrias. Porque Deus não os escolheu por sua justiça, mas por sua promessa e aliança. Moisés garantiu ao povo que se obedecessem aos mandamentos e amassem a Deus, as bênçãos viriam. Também orientou que destruíssem os lugares de adoração pagã, e a oferecer sacrifícios apenas no local escolhido por Deus. Moisés também estabeleceu regulamentos sobre o consumo de carne e a oferta de dízimos. Moisés estabeleceu regulamentos sobre as festas religiosas, incluindo a Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa de Pentecostes. Instruiu sobre a justiça na administração do governo e advertiu contra a idolatria. Reforçou o papel dos levitas e sacerdotes na adoração a Deus, e advertiu contra a prática de adivinhação e consultas aos mortos. Fortaleceu regras sobre os limites das fronteiras da terra prometida, e explicou a importância de estabelecer as marcações das propriedades. Moisés estabeleceu regulamentos sobre restituição por propriedade roubada, a proteção da dignidade das mulheres, a mistura de gado e a ajuda aos necessitados. Ele abordou questões de moralidade sexual, incluindo punições por adultério e estupro, e instruiu sobre o casamento entre parentes. Ainda estabeleceu regulamentos sobre a higiene pessoal, limitou a severidade das punições dos escravos que fugissem e ressaltou a honestidade nas transações comerciais. Também falou sobre o dever de levirato, que era quando um homem deveria se casar com a viúva de seu irmão falecido para preservar a linhagem. Moisés anunciou Josué como seu sucessor, e o encorajou a liderar os israelitas. Profetizou sobre o destino de cada tribo, dizendo: eu sei que depois da minha morte, se hão de corromper e desviar de Deus e dos seus mandamentos, e que nos dias vindouros o mal vos esmagará, porque fazem aquilo que o Senhor diz que é mal, levando-o a encolerizar-se. Após todos esses sermões, Moisés subiu ao topo do Monte Nebo, de onde contemplou a terra prometida. Deus mostrou a Moisés a visão da terra que seria dada aos filhos de Israel. Desde Gileade até Dan, a região de Naphtali, a de Efraim e de Manassés, também a de Judá, que se estende até ao mar Mediterrâneo. Depois a região do Negueve, o Vale do Jordão e também Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. É esta a terra, disse o Senhor a Moisés, que prometia a Abraão, a Isaque e a Jacó, que daria aos seus descendentes. Então, depois de avistar a terra, Moisés morreu ali, e o próprio Deus o sepultou. Não houve jamais outro profeta semelhante a Moisés, a quem o Senhor tivesse conhecido face a face. Ele realizou muitos milagres que nunca mais foram igualados. E assim termina o livro de Deuteronômio. Se você gostou, dá um joinha. Comenta aqui abaixo o que você achou desse vídeo.